Olá, queridos ouvintes, bem-vindo a mais um Bionote, aquele seu podcast que tem intenção de conversar com apaixonados pela natureza. Meu nome é Lucas Calado e eu sou seu host. Hoje, nós vamos falar um pouco de como empreender e preservar ao mesmo tempo. Vamos conversar com o Mário Aberfeld, que é fundador de um dos maiores projetos de conservação de onça no Brasil. O Mário é dono do OnçaFari e o papo foi intenso, foi muito divertido, interessante. Eu acho que para quem tem um projeto de conservação ou quer fazer um projeto de conservação vai ser bem enriquecedor. E ele nos conta como foi todo o processo, desde antes do projeto, como ele fez os estudos, até o que eles têm hoje e o que eles querem fazer no futuro. Então, acompanhe que o projeto vai ser bem legal. Se você ficou interessado, eu também fiquei bastante, porque o papo foi bem legal. E antes de começar, queria lembrar que este podcast só existe porque a gente tem a Log Nature. A Log tem excelência na venda de materiais para pesquisa biológica e ambiental. O suporte da Log é excelente, pessoal. Eu garanto 100%. Eu acho que quem compra os produtos da Log tem, além de 100% de suporte, pode contar com a qualidade também, que é sempre, tem uma equipe de pesquisa de P&D que fica lá dentro verificando se os produtos atendem, se não atendem, faz testes diários, então vai para campo com os produtos, faz esses testes, então sempre que os produtos saem de lá, é produtos com muita qualidade mesmo. Então, se você ainda não conhece, acessa aí www.lognature.com.br, é lognature.com.br. E uma dica importante, vai acompanhando a gente lá nas redes sociais, porque tem grandes novidades chegando aí nesse segundo semestre, hein? Acesse o Instagram, que é log_nature, e o Facebook, que é Log Materiais, e o LinkedIn, que é Log Nature. Bom, é isso, não deixe de acompanhar a Log e o Bionote, e agora vamos lá, vamos ao podcast, vou ver essa entrevista com o Mário, que tá sensacional. Olá, queridos ouvintes, voltamos com mais um Bionote, a nossa sétima edição dessa primeira série de 12, e nós estamos aqui com uma presença mais do que especial, que é o Mário Aberfeld, que é fundador do projeto OnçaFari, que é um dos maiores projetos de conservação de onças no país, no Brasil, e é uma honra tê-lo por aqui, Mário. Não, obrigado, o prazer é todo meu, muito legal participar aqui do Bionote com vocês. Legal, e também aqui do meu lado também, fundador da Log, Juliana, minha co-host. E aí, Ju? E aí, gente, tudo bem? Mário, é um enorme prazer, né? Eu sou um pouco suspeita para poder falar, que você sabe que eu sou uma fã do trabalho que vocês fazem, admiro muito sua pessoa, então é um enorme prazer ter você aqui hoje conversando com a gente. E aqui também do meu lado, nosso segundo co-host, Felipe. E aí, Felipe, beleza? Tudo bem. E aí, pessoal? Joia. E Mário, vamos contar para esses ouvintes nossos aí como que foi a sua história, que eu sei porque, como eu igual te falei, a Juliana fala muito de você, a gente quase já te conhece sem te conhecer, né? Primeiro contato que nós estamos tendo aqui, porque a Juliana conta muitas histórias, mas conta pra todo mundo que tá ouvindo aí como que foi o seu processo, como foi sua vida antes do OnçaFari até chegar no OnçaFari. Legal. Bom, eu comecei, eu sou de São Paulo, eu estudei a vida inteira aqui em São Paulo e quando acabei a escola eu mudei para Inglaterra. Eu corria de carro de corrida, corri durante 20 anos, então um pouquinho de kart no Brasil e aí quase 10 anos na Inglaterra em várias fórmulas, até cheguei a ser piloto de teste de Fórmula 1. Aí mudei para os Estados Unidos, onde eu corri principalmente de Fórmula Indy e depois algumas corridas de longa duração, como o Daytona 24 horas, esse tipo de corrida. Que legal. Mas eu sempre tive essa paixão por meio ambiente, por animais selvagens, e acho que isso começou quando eu tinha 11 anos, que eu fui com meu pai para a África a primeira vez. Naquela época não tinha esses hotéis legais que nem tem hoje, então isso foi meio que na caçamba de um caminhão no Serengeti, que é o maior parque lá na Tanzânia, e aonde dava a gente acampava, tomava banho no dia que achava uma cachoeira, mas acho que desde aí que surgiu essa paixão aí por animais selvagens. Legal. E aí, isso aí, você acampava no meio da selva mesmo, assim? Tudo lá tranquilo? No meio da savana lá na Tanzânia, um dia tinha até um dia a gente voltou pra barraca que tinha uma hiena dentro.
Dentro da barraca? Dentro da barraca, e aí, por sorte, ela fugiu. Mas foi uma experiência muito legal e que acho que foi onde estimulou esse negócio de querer trabalhar depois com conservação. Que legal. E aí depois, quando você começou a ter esse insight, falando assim, eu queria trabalhar com conservação e etc. Quando que veio essa intenção de criar um projeto de conservação no Brasil e que você viu que realmente precisava, que você tinha, além do seu interesse, você viu assim, não, eu quero fazer. Você consegue achar esse ponto onde que você teve esse momento? E por que no Brasil, não em outro lugar do mundo? Eu acho que desde dessa viagem para a África eu sempre comecei a me interessar mais por animais selvagens e acabei voltando para a África todos os anos, né? Desde essa primeira vez que eu fui, tenho ido todos os anos para a África, cada vez conhecer um lugar, mas nunca tinha dado tempo de realmente ver todos os bichos na natureza que eu queria. Então, quando eu parei de correr de carro, tirei 2 anos viajando meio que o mundo inteiro tentando ver vários bichos que eu queria ver, então sempre na natureza, né? Então fui pra China ver urso panda, urso polar no Canadá, tigre na Índia, gorila em Uganda. Que legal. E vários outros bichos, desses bichos mais conhecidos, acho que qualquer um que você imaginar, eu tenho um jeito de ver. E daí foi surgindo a ideia de fazer alguma coisa no Brasil, né? Eu não sabia bem como, mas eu vi que a principal coisa que eu acho que estava salvando a maioria desses animais era o ecoturismo, né? Porque através do ecoturismo esses bichos passam a ter um valor econômico, queira ou não, a maioria das pessoas, é nisso que as pessoas pensam, né? Então, ou aquele bicho traz algum benefício, ou também se acabar, ninguém está muito preocupado. Então, acho que através do ecoturismo os bichos passam a ter valor, cria emprego para as pessoas na região e tudo isso. Então, era uma coisa que estava funcionando, e sendo brasileiro eu falei, precisamos fazer uma coisa parecida aqui no Brasil, e a onça-pintada era o mais óbvio para fazer, né? Porque primeiro que é um bicho que em nenhum lugar do mundo se conseguia ver na natureza, segundo que é um animal topo de cadeia, né? Então você preservando a onça, na verdade você está preservando todo o bioma, né? Então em 2011, depois desses quase 2 anos de viagem, eu voltei para o Brasil com essa ideia de desenvolver o ecoturismo no Brasil com um avistamento de onça-pintada. Você já tinha visto alguma coisa parecida no Brasil nesse sentido ou não? Você tentou e não achou? Na maioria desses países que eu fui, normalmente as pessoas querem ver o animal topo de cadeia, um grande felino, um predador, né? Se você pensar, sim, as pessoas vão para a África, muitos adoram ver um elefante, um hipopótamo. Pra ver os Big Fives, né? O que todo mundo realmente quer ver é um leão, né? Então, acho que é o mesmo princípio aqui no Brasil, ou no Pantanal, que as pessoas visitavam o Pantanal, por exemplo, e adoravam. Viam o tamanduá, uma anta, um macaco, mas sempre ficava aquela vontade de ver a onça e era quase impossível de ver, né? Afinal de contas, onça é onça, né? É bem mais legal de ver. Mas, Mário, legal demais. E assim, quando você voltou pro Brasil com essa ideia e você começou a fazer a sua pesquisa para poder fazer esse processo de conservação, entrando na linha da criação do OnSafari, como é que foi esse... Porque foi um processo que eu acho bem legal, só para contextualizar, eu acho bem legal que você fundiu a conservação com o empreendedorismo. Que é exatamente o que você falou, você deu valor e a partir daí fica mais fácil, no sentido fácil que eu digo, mais fácil das pessoas aceitarem e você ter espaço para você colocar aquele projeto ali. Você fez um plano de negócio, você fez todo um processo para ir atrás de uma fazenda para poder te ajudar, ou você foi usando seus contatos e depois que chegou você fez isso? Como é que foi esse processo da criação do OnSafari mesmo? Como que foi esse começo, assim? Quando teve a ideia do OnSafari, teve vários passos, né? Primeiro que no Brasil a gente não pode simplesmente pegar e trabalhar com onça pintada, né? Diferente da África, onde os animais selvagens que estiverem na sua propriedade, naquele momento eles são seus. Então você, teoricamente, poderia fazer o que quiser com eles. Até existem muitas fazendas na África que criam animais selvagens e vendem, né? Para outras reservas e tudo isso. Aqui no Brasil é diferente, os bichos pertencem à União, então para trabalhar
trabalhar com onça, a gente precisou de várias autorizações e tudo que a gente foi conseguindo com o Senap, né, que é o órgão do governo que cuida de carnívoros. Aí foi até um pouco difícil, porque chegou eu e o Simon, que é um amigo meu da África do Sul, que fez quase todas essas viagens junto comigo. A gente foi lá no Senap falar que a gente queria trabalhar com onça pintada, que é o bicho mais interessante aqui do Brasil. Queria trabalhar, que a minha experiência era piloto de corrida e queria fazer habituação, que é uma coisa que ninguém tinha ouvido falar aqui. Então, no começo foi um pouco complicado. Como que foi a receptividade? Como que foi a receptividade disso? Um ex-piloto de corrida querendo trabalhar com onça. No começo devem ter achado que eu era meio maluco, tal, mas sorte o Rogério, que é um das pessoas que trabalha lá, falou, acho que eu vou dar uma chance para esse maluco e deu tudo certo. Então eles deram as autorizações, tudo, e aí a gente precisava também de uma área para trabalhar. Junto com o Simon e um dos meus cunhados, a gente ficou quase um mês viajando pelo Pantanal inteiro, conhecendo várias fazendas e tudo, e vendo qual seria a ideal para começar, né? É importante falar que a escolha sempre foi já começar pelo Pantanal, porque onde ainda tem mais onça no Brasil é no Pantanal e na Amazônia. E na Amazônia é um ambiente muito mais fechado, acho que é um lugar muito mais difícil de fazer esse ecoturismo, onde as pessoas conseguem avistar os bichos. Então, uma vez decidido o Pantanal, a gente fez essas viagens e acabou conhecendo lá o Refúgio Ecológico Caimã, que é uma área bem grande, são 53 mil hectares, super preservado. O dono da propriedade tem ela há mais ou menos uns 30 anos e lá a gente tem certeza que nada foi caçado e nem isso, então os bichos são relativamente mais tranquilos do que em outras áreas. E então era o lugar ideal para a gente começar, lá já tinham as pousadas e toda a infraestrutura de ecoturismo, só faltava uma maneira para os hóspedes conseguirem avistar as onças, né? Que aí foi que a gente começou a ideia do OnSafari e desenvolveu o ecoturismo com esse negócio que a gente chama de habituação. E assim, Mário, como é que foi a implantação disso, assim, considerando que já era, assim, já existia, né, o hotel, toda a questão do turismo, mas como é que foi a implantação desse projeto dentro do turismo? Como é que ele começou? Como é que foram os primeiros passos lá? Então, a gente começou colocando várias câmeras traps, né, quase que desde o início a gente usa câmeras trap da Bushnell, e a gente colocou umas 20, 30 câmeras traps para tentar identificar. A gente sabia que tinha onça na fazenda, mas não sabia quantas, nem aonde e nem aonde elas moravam. Então, a gente colocou essas câmeras, acho que foi um estudo mais ou menos de 3, 4 meses. Depois disso, a gente fez algumas campanhas de captura, onde a gente conseguiu capturar, não me lembro agora, mas umas 3, 4 onças pintadas, que esse era um dos acordos com o Senap, né, que para fazer esse processo de habituação, ou seja, fazer com que a onça parasse de perceber os nossos carros como uma coisa que representa alguma ameaça, a gente tinha que ter certeza que essas onças tinham o território inteiro delas dentro da Caimã, né? Porque senão podia ser em vez de ajudar, a gente podia estar atrapalhando, né? Porque se a onça para de fugir do carro, vai numa fazenda onde as pessoas ainda caçam onça, na verdade estava colocando ela mais em risco do que propriamente ajudando. Então, na Caimã sempre foi o lugar perfeito para fazer. Depois de colocar colares, a gente começou a conseguir acompanhar as onças muito mais de perto. E devagar foi seguindo um ou dois indivíduos que a gente escolheu lá no começo, sempre fêmeas, porque se você consegue habituar as fêmeas, quando elas têm filhotes copiam o comportamento da mãe, então já nascem, vamos dizer assim, habituados. E foi relativamente tranquilo. Foi muito difícil no começo encontrar as onças, a gente sabia onde elas estavam, né, a região e tudo, mas para realmente conseguir ver era muito difícil. Elas eram super ariscas, mas depois de tanto, demorou uns 2, 3 anos para a gente realmente conseguir ver as onças, porque acho que depois de tanto tempo seguindo a mesma onça, um dia ela deve ter falado, esse cara me segue todo dia, eu fico fugindo, mas ele não tá me fazendo nada. Então elas pararam de fugir, a gente começou a conseguir avistar elas cada vez mais e hoje em dia elas enxergam o nosso carro como se fosse uma árvore, é uma árvore que anda, mas elas sabem que não representa perigo nenhum para elas. E que ano que foi que vocês instalaram essas primeiras câmeras para ver
aonde que as onças estavam na fazenda? Foi em 2011. Então, o projeto, desde lá, colocou essas câmeras no início, mas é uma ferramenta que a gente usa hoje muito ainda para identificar novas onças, identificar onde várias onças estão andando, mesmo as que não tem colar, né? Porque para a gente entender onde que elas estão andando, se alguma teve filhote, mesmo quando a gente acha a carcaça de algum animal, a gente coloca essas câmeras para saber tal animal. Então, até hoje é uma ferramenta super importante no projeto e a gente tem cerca de, acho que 80 câmeras hoje em dia no projeto lá da Caimã. Só pra gente fazer uma timeline para todo mundo entender, desde o tempo que você voltou, depois de ter aposentado, ficou 2 anos fora, aí você começou o processo, isso foi em qual ano? A ideia do projeto aconteceu em 2010, até a gente ter todas as autorizações e tudo, e poder começar a operar foi 2011, então eu acho que o projeto realmente começou, que a gente colocou as primeiras câmeras, foi em agosto de 2011. E aí, quando nesse tempo você ficou 3 anos, né, que você falou, se eu não me engano, até conseguir ver exatamente quais onças estavam naquela região da fazenda, né, como que era essa dinâmica. Logo no final de 2011 a gente já tinha uma boa ideia. Eu acho que a gente já tinha identificado 15 onças diferentes, mais ou menos, na região onde a gente 15? Achava que era melhor de trabalhar, mas não conseguia ver as onças, né? Então, através do colar ou através de tracking, né, que é uma técnica de rastreamento que a gente trouxe um pessoal da África para ensinar o nosso pessoal lá no Pantanal, a gente tentava seguir as onças da melhor forma que dava e de vez em quando via uma onça ou outra, mas via 30 segundos e ela se escondia, né? Não é que nem é hoje. E aí demorou, como eu falei, mais ou menos 2 ou 3 anos para a gente realmente conseguir ver as onças, para elas estarem tranquilas, ao ponto da gente poder, inclusive, levar os hóspedes para conseguir ver elas. Entendi. E, ô Mário, o projeto, quando vocês começaram a estruturar o projeto, como que foi essa questão de viabilidade financeira mesmo para a execução do projeto? Vocês tinham patrocínio? Vocês tinham algum auxílio, né? A fazenda já disponibilizava o espaço, mas como que era essa questão dessa logística mesmo? Porque eu acho que é interessante a gente colocar, porque dentro de, como o Onça Safari é um projeto que gera renda e se sustenta, eu acho que é legal pra gente poder explicar pra galera como que esse tipo de coisa funciona, sabe? Em que dificuldade você esbarra, como que isso começou a se tornar rentável mesmo, né? Os primeiros passos aí desse desenvolvimento do trabalho, como que foi essa questão de viabilidade financeira mesmo pra execução? Porque às vezes a gente tem muitas ideias boas de conservação no Brasil, mas a gente sempre esbarra nessa questão financeira, né? Então, eu acho que eu diria que no começo a gente tinha mais alguns apoios do que especificamente um patrocínio, né? Então, a Caimã ajudava a gente com espaço, com combustível, esse tipo de coisa. A Mitsubishi é o nosso patrocinador, acho que mais antigo, né? Desde o primeiro dia, eles já deram apoio pra gente com um veículo, que é o que a gente usava no começo do projeto. Que bacana. Acho que grande parte das despesas foram pagas com... A gente fez um documentário sobre esse projeto, então a ideia do documentário era filmar desde o primeiro dia de projeto, então quando começou a colocar as câmeras, até mais ou menos 3 anos. Então toda a renda que a gente conseguia através desse documentário, a gente foi doada para o projeto e teve um pouco de investimento de recursos próprios no começo até o negócio deslanchar, vamos dizer assim. Acho que a partir do 3º ano, quando a gente começou a conseguir ver as onças, aí realmente o negócio começou a funcionar, a gente começou a conseguir mais patrocínios, o projeto ganhou bastante visibilidade e tudo, então se tornou um pouco mais fácil essa parte de patrocínio, de aparecer em televisões, fazer documentários, principalmente com televisões estrangeiras, e quando realmente funcionou o ecoturismo, isso gera praticamente
praticamente a renda que a gente precisa para operar lá no Pantanal. Mas é aquele negócio, eu acho que um projeto de conservação é bem parecido até com uma equipe de Fórmula 1, né? A gente pode pegar, sei lá, a Ferrari, por exemplo, deve gastar 500 milhões de dólares por ano para correr, e você pega uma equipe pequena que nem a Sauber, que deve gastar 50. Ou seja, os dois correm de Fórmula 1, só que um ganha e o outro só corre, né? E acho que o projeto de conservação é mais ou menos a mesma coisa. Você consegue, dependendo de quantos recursos você tiver, você consegue fazer mais ou menos coisas, ou mais em menos tempo, né? Então, essa é uma parte importante de projeto de conservação, são a parte de recursos, e principalmente aqui no Brasil, onde as pessoas ainda não estão acostumadas a ajudar esse tipo de coisa, e a legislação também não ajuda. Entendi. Eu acho bem legal, assim, desde o dia que a Log teve o primeiro contato com o Safari, desde que a gente começou a conhecer um pouco a história do OnSafari, uma das coisas que mais me chamou atenção, eu acho que nós estamos fazendo esse programa até para poder incentivar outros projetos que estão encaminhando nesse sentido, é que você conseguiu, na verdade eu acho que, vou até falar direito, na cultura brasileira existe infelizmente uma relação de que quando você está tanto fazendo algum projeto de caridade ou de preservação, que tem, eu acho que o mesmo peso de acordo com a situação, né? Uhum. Você não pode ganhar dinheiro com isso, porque senão você está sendo, como diz? Você está sendo como se fosse hipócrita, que você quer. Né? Uhum. E no contra. E o que eu acho, eu até fiz a primeira parte da entrevista toda perguntando muito sobre essa relação de empreendedorismo, muito de como você fez, como você chegou até esse processo de conseguir construir o OnSafari, porque é um projeto que, como você disse, hoje se sustenta no sentido de que o ecoturismo já traz o valor para que você consiga manter as onças, para que você consiga manter uma equipe especializada lá dentro para fazer captura, fazer tratamento, para acompanhar, para fazer reintegração, como a gente viu, né? E então eu acho que isso é bem legal para que as pessoas que estejam escutando assim consigam entender que na verdade o projeto de conservação ele pode sim ser um projeto empreendedor, e é um grande exemplo no Safari, na minha opinião, sim, é bem legal. Eu acho que uma coisa, o projeto para dar certo, ele precisa se tornar autossustentável. Se a gente for depender só de doações ou patrocínios, é uma crise que vem e acaba o projeto. Então, não é que a gente ganhe dinheiro com o projeto, mas o projeto ele ganha e ter fundos que possam financiar até novos projetos, né? Porque se a gente for ver, em países como os Estados Unidos, por exemplo, as pessoas podem doar para projetos de conservação ou com animais, e isso pode, em muitos casos, ser descontado até do imposto de renda. Então, na cultura do americano, as pessoas fazem doações. Aqui no Brasil, pelo contrário, se você doa mais de, não sei, depende do ano, mas, sei lá, 50 mil reais, você ainda tem que pagar imposto sobre isso. Então, realmente é um negócio que desincentiva as pessoas a doarem. E fora tudo isso, tem uma pesquisa que saiu aí que eu acho que só 3 ou 4% de todas as doações que são feitas no mundo são para meio ambiente e animais. Então, quer dizer, a parte que sobra para as causas, vamos dizer assim, pelas quais a gente luta, não são muito grandes. São as menores possíveis, né? E considerando assim que você já viu vários projetos, ainda mais nesse tempo que você ficou, assim, depois que você parou de correr, tem algum projeto no exterior, algum projeto que você viu que te chamou a atenção, assim, que te inspirou bastante? Algum projeto específico te chama a atenção? Eu acho que vários deles, né? Por exemplo, os gorilas em Uganda, eu acho que só sobrevivem hoje em dia porque o ecoturismo lá deu super certo, e toda a população lá daquela região hoje em dia se sustenta graças ao gorila, e todo mundo entende isso. Lá sobrou os poucos gorilas que sobraram porque o ecoturismo funcionou, senão hoje em dia já não tinha mais nenhum. Mas o que mais inspirou a gente foi que foi feito na África do Sul, numa região chamada Sabi Sands, com leopardos, e o mesmo princípio, né? Naquela época era impossível de ver um leopardo na natureza, eles fizeram todo esse processo de tracking, depois de habituação, e hoje em dia virou
o melhor lugar no mundo para se ver leopardo. É bem legal, né, cara? E, Mário, deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre a questão na hora que você coloca que uma onça viva, ela vale mais do que uma onça morta, eu sei que para a implantação do projeto, a gente também esbarra nessa questão da educação ambiental, né? De fazer um trabalho junto com a população do entorno para que, de fato, tenha viabilidade do projeto também, né? Porque a comunidade ela tem que estar engajada no propósito também, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente como que foi essa questão desse trabalho de educação ambiental com a comunidade, quais foram alguns paradigmas que foram rompidos aí, né? Durante a estruturação do projeto mesmo na fazenda, na região do Pantanal. E como que a gente chega, assim, nesse número, nesse valuation de que uma onça vale mais viva do que morta? Porque biólogo tem muita dificuldade de colocar cifrão nas coisas, sabe? É uma coisa que a gente precisa aprender. Eu acho que tem várias coisas, né? Mas falando especificamente da Caimã, eu lembro quando a gente chegou lá, os peões odiavam a gente, né? Os caras estavam lá para cuidar do boi e vem um monte de cara querendo preservar a onça que na cabeça é o maior inimigo. Comia o boi. Que tem do boi, né? E isso é um pouco de mito lá, né? Todo mundo acha que as onças comem todos os bois e tudo, e já foi provado através de várias pesquisas feitas por outras organizações e até pela nossa experiência nesses 8 anos lá de Pantanal, que a perda de bois para onças é menor do que 1% do rebanho. E enquanto mais tiver preservado os outros bichos, né? Então, jacaré, cateto, queixada, capivara, menor vai ser o ataque que as onças vai fazer no seu boi, porque essa é a caça natural delas, né? Agora, se o cara caça todo o resto e só põe boi, inevitavelmente ela vai comer o boi e causar mais prejuízo. Então, a onça para a pecuária não é o problema, né? Se você imaginar que você está perdendo 1% para a onça, agora num lugar barato, tudo, com certeza se perde muito mais do que isso em falhas de manejo, em problemas de vacina e tudo isso. Então, tem várias coisas que o fazendeiro pode arrumar antes de querer matar a onça, que além de tudo é ilegal. Quando a gente chegou lá, então os peões, claro, não gostavam da gente, mas com o tempo eles foram entendendo que o trabalho não era contra os peões, mas sim a favor de preservar a natureza, e eles também têm benefícios com isso, né? E isso foi esse trabalho de educação ambiental mesmo, né? De trazer um novo valor para a comunidade, foi muito difícil? Ou demorou só alguns meses e todo mundo já tinha entendido como que funcionava o processo, de que aquilo era melhor? Eu acho que a gente sempre faz, principalmente com as crianças da fazenda, todo mês a gente faz palestra, levam eles para ver onça, muitas vezes levamos os próprios peões para ver onça, eles começam a enxergar a onça de uma maneira completamente diferente, e eles começam a ver na prática o benefício, né? Então, vamos dizer, tem um caso de um peão que ele trabalhava lá e ganhava o salário dele, que não sei, mas deve ser perto de um salário mínimo, e com isso ele tinha que sustentar a esposa, o filho e a filha. Hoje em dia, ele continua ganhando o salário dele, o filho e a filha estão empregados na parte de ecoturismo, que bacana, de alguma forma, seja o guia, o cozinheiro, tudo. Então, a gente estima que a renda desse cara, ou seja, dessa família, aumentou mais ou menos em 10 vezes graças à onça, né? Então, o próprio cara começa a querer preservar a onça, e esse cara especificamente é um dos que mais hoje em dia avisa a gente onde viu onça, onde viu pegada, onde não sei o quê. Então, começa a trabalhar em colaboração com ele, e isso vai se espalhando aos poucos pelo Pantanal, né? Um cara desse, o filho ou ele, muda de emprego, vai para outra fazenda, e isso começa a espalhar. Mas além disso... E leva a mesma mensagem, né? Além disso, a gente faz palestra nas escolas na região, faculdades aqui no Brasil, fora do Brasil, mas é um trabalho de muito longo
prazo, né? Mas tinha que começar em algum lugar. Graças a Deus, né? Ainda bem que vocês têm perseverança e que têm muita convicção do objetivo do projeto, né? Para poder ter energia todos os dias para levar isso para frente, né, Mário? Porque isso também não é fácil. Não, só para completar, você perguntou como a gente consegue valorizar quanto vale uma onça. É um processo bem difícil, mas tem uma pesquisa de doutorado de um pesquisador da Pantera, que é uma outra ONG que trabalha com felinos do gênero Pantera, mas no mundo inteiro, que ele fez um doutorado sobre isso. Então, não a gente trabalha aqui no Pantanal Sul, mas no Pantanal Norte, na região de Porto Jofre, ficou muito conhecida para turismo de onça. É diferente do que a gente faz, com barco em vez de jipe safari, mas em todo caso, ele fez uma estimativa de qual era o prejuízo que as X onças que tem na região davam por ano e qual o lucro que trazia para a comunidade através do ecoturismo. E o lucro era 52 vezes maior do que o prejuízo. Então, lá está mais do que provado que realmente a onça viva vale muito mais do que morta. Isso é bacana demais. Ô Mário, e assim, fala pra gente um pouco como é que o projeto está hoje em dia. Assim, vocês estão monitorando quantas onças, como é que tem sido os resultados do projeto e como é que tá, assim, com essa população local? Porque, coincidentemente, a gente tem visto nas últimas semanas bastante vocês na mídia aí, então conta um pouco pra gente como é que tá o projeto. Bom, então o projeto começou com essa ideia de ecoturismo, né, que ainda é o nosso braço principal, mas a gente abriu mais duas frentes. Então a gente tem a parte de ecoturismo, tem a parte de ciência, na qual a gente faz desde análises, estudos de comportamento das onças, até estudos com sangue, DNA e tudo esse tipo de coisa. E tem a parte que a gente chama de rewild, que é a parte de reintrodução, que o primeiro passo foi a gente conseguiu reintroduzir duas onças que a mãe tinha sido morta quando elas tinham 2 meses de idade. A gente fez todo um processo de treinamento para que elas voltassem a ser selvagens e foi o primeiro caso bem sucedido no mundo de reintrodução de onça pintada. Isso faz 2 anos, elas continuam super bem e a gente descobriu mais ou menos 2 semanas atrás que uma delas até teve filhote, então foi um sucesso total e a gente começou agora um processo bem parecido, mais ou menos nas mesmas condições, não no Pantanal, só que na Amazônia, né? E a ideia é que um dia a gente consiga chegar na Mata Atlântica, onde, se nada for feito, mais ou menos em 20 anos, a população de onça lá vai ser extinta. Na parte de ecoturismo, a gente tem crescido bastante, a gente está fazendo um projeto hoje em dia com o mesmo princípio de habituação, mas com lobos-guarás em Mogi Guaçu, que é no interior de São Paulo. A gente está prestes a começar um outro no Cerrado e na Caimã funcionou super bem a parte de ecoturismo, por exemplo, com a ajuda principalmente das câmeras traps, né, das armadilhas fotográficas, a gente já conseguiu identificar 112 indivíduos de onças só na Caimã, né? Não quer dizer que tem 112? Não quer dizer que tem 112 hoje, mas durante esses 8 anos já passaram lá 112. Algumas são residentes e a gente vê bastante, outras simplesmente passaram, mas sem essas câmeras a gente nunca ia saber. Mas em termos de número para a parte de ecoturismo, quando a gente começou, eles tinham mais ou menos 5 avistamentos por ano, quer dizer, viam cerca de 5 vezes, os hóspedes viam onças lá. E eram avistamentos rápidos, né? A onça passava correndo, atravessando a estrada, assustada. No ano passado a gente teve 700. Nossa, que isso? Em questão de 1 ano? Não, foi aumentando, então de 2011 para 2017 aumentou de 5 para 700, e sendo que pelo menos metade deles a gente conseguiu ficar mais de 1 hora com a onça, né? Então funcionou super bem. No começo quase ninguém via onça, no ano passado 90% dos hóspedes que visitaram lá a Caimã conseguiram ver onça, na época de seca praticamente 100%. Na parte que ajuda então a comunidade, a ocupação do hotel nesses 6, 7 anos cresceu 120% mais ou menos, então isso gera emprego e tudo isso, então tem funcionado super bem lá. Os dados são impressionantes mesmo. Ô Mário, só a título de curiosidade, assim, como que vocês identificam essas onças através das imagens?
Como que o indivíduo, assim, como vocês sabem que são aproximadamente 112, por exemplo? Daí não é nem aproximadamente, né? Aí são 112 mesmo. A gente consegue... São 112 de verdade, né? As onças têm o padrão de pintas, né? Então, nenhuma tem a mesma pinta no mesmo lugar, vamos dizer assim. Ou nenhuma onça é igualzinha olhando de perto, cada uma tem uma pinta diferente, que é como se fosse a nossa impressão digital. Então, com essas câmeras, a qualidade que elas têm hoje em dia, você consegue tirar fotos ou filmagens e analisar e consegue identificar as diferentes onças. Massa. E vocês têm um catálogozinho assim, das fotos, falando porque vocês dão nome para as onças, né? A gente tem o que a gente chama de prancha, né? Que tem todas as onças, cada uma com o nome que a gente deu para elas, e aí uma foto do lado direito, do lado esquerdo, da cabeça, da traseira, e aí a gente, dependendo de quando tem avistamento, tudo do lado que tá, como que tá, a gente consegue rapidamente identificar qual onça que é. Lógico que algumas que a gente vê mais frequentemente, a gente já sabe, né? Cada um olha uma pinta ou alguma coisa que já consegue identificar qual é. Por exemplo, a Esperança, que é a onça que a gente acompanha desde o começo do projeto, ela nesse tempo já teve 7 filhotes em 4 ninhadas, vamos dizer assim, diferentes. Ela já tem, acho que 5 ou 6 netos e possivelmente alguns bisnetos nesse período de tempo. Massa! Então, algumas onças como ela, a gente só de olhar já sabe qual que é, também pela região onde foi encontrada, pelo comportamento, e até pela personalidade, se é que pode chamar assim, mas a gente percebe que cada onça reage de um jeito e a gente já sabe qual que é só pela reação delas. Isso é bem legal, Mário. Eu queria até te perguntar uma coisa que foi uma curiosidade completa que eu tive aqui enquanto você falava esses números. O quanto que vocês são abertos para informação desses dados, assim? Vocês captam muitas informações diversas. Então vamos supor que eu sou um pesquisador, eu tô querendo fazer uma pesquisa de doutorado ou mestrado, enfim. O OnSafari, ele tem essa disponibilidade de fornecer algumas informações sobre os dados coletados? Como é que funciona isso? Acho que sim. Eu acho que o nosso background é um pouco diferente da maioria dos projetos, né? Eu não sou biólogo, nem veterinário, nem cientista, nem nada, mas eu acredito que quanto mais esses dados puderem ser publicados e o quanto mais rápido, maior a chance deles estarem servindo para alguma coisa na conservação. Então, uma coisa que você nunca vai ver é o OnSafari guardando algum dado por 10 anos para poder publicar na revista, não sei da onde, científica, porque são 10 anos que você está escondendo alguma coisa que poderia estar, em teoria, ajudando na conservação da onça. Então, muitas coisas a gente põe até em mídias sociais, sabe? O que é maravilhoso, viu, Mário? Porque a gente, enquanto biólogo, a gente vê, às vezes, o quanto que a área acadêmica esconde informações, né? Fica querendo guardar aquilo só para eles, como se alguém pudesse roubar esses dados e fazer outra coisa, sendo que, assim, os dados estão aí, vocês disponibilizam para quem quiser usar e fazer a melhor coisa com eles, né? Isso, acho que é assim que tem que ser, né? Uma coisa que eu digo que é a minha maior frustração de trabalhar com essa parte de conservação é que, comparando com quando eu corria, eu acho que dá para entender que quando você corre, você quer ganhar, então, quer dizer, você quer que o outro, azar do outro, né? Você quer ganhar... Fique para trás, né? Acho que na conservação todo mundo teria que, na teoria, ninguém quer ganhar do outro, né? Quem tem que ganhar, no caso aqui, é a onça, a natureza. Então, deveria todo mundo se unir, mas infelizmente a gente vê que o ser humano é igual em todo lugar e apesar de trabalhar com onça ainda tem muito ego envolvido e então as pessoas acontece isso que acaba guardando os dados para poder publicar e o cara ficar famoso e não uma onça que quem deveria ser. Entendi. E essa parte do Science, vocês fazem alguma parceria com universidades ou tá aberto mesmo para qualquer um chegar? Não, a princípio tá aberto. Eu acho que a gente tem uma parceria grande com o Senap, o ICMBio, eles publicam alguns artigos, a gente, como OnSafari, começou agora, publicou o primeiro outro dia, inclusive usa bastante das câmeras para poder fazer essa publicação, porque sempre se acreditava que, diferente dos leopardos, por exemplo, onde eles, quando caçam na África, eles têm que levar o alimento para cima da árvore, né? Senão leões e hienas vão acabar roubando o alimento deles, a onça pintada
não faria isso porque ela não tem, vamos dizer assim, competidores. Mas a gente percebeu várias vezes, olhando nas câmeras, onças tentando levar capivara ou algo que tenham caçado para cima de árvores porque estavam sendo atacadas por bandos de queixada. Então, isso é uma coisa que ninguém nunca tinha visto isso, então esse foi os primeiros artigos que a gente tá publicando. Escrevendo esse comportamento, né? Ô Mário, e vocês, como é que vocês fazem o monitoramento dessas onças, assim? Você falou das câmeras já, mas existe mais um outro método que vocês usam para saber sobre as onças, assim, para coletar essas informações, além das câmeras? Sim, eu acho que hoje em dia que o projeto já está bem mais desenvolvido, é claro que não são as 112 onças, mas eu diria que as 30, vamos dizer, mais vistas lá na região, é por avistamento mesmo, né? A maioria delas são vistas semanalmente pela nossa equipe, ou junto, ou sem hóspedes, e algumas poucas, se eu não me engano, das 112, 4 ou 5 hoje em dia, também tem colar com GPS, onde a gente consegue todas as informações super precisas, exatamente onde elas estiveram, padrão de atividade, que horário, velocidade, várias coisas que o colar fornece pra gente também. Entendi. E como que é a rotina do pessoal que trabalha no projeto? Como que é o dia a dia de quem tá ali na Caimã? Que você está falando que a equipe tem, né, à vista alguns indivíduos com mais frequência. Como que é essa rotina de quem trabalha no projeto? Bom, a gente tem diferentes funções, né? Então, a gente tem 4 pessoas que são mais focadas na parte de ecoturismo, então eles são treinados e mais preparados como guias, realmente, que levam o pessoal das pousadas para mostrar o Pantanal, não só a onça, então, lógico, o foco é a onça, mas todos os outros bichos. E a gente tem os biólogos que trabalham colocando, tirando, analisando os dados de câmera trap, procurando onça, dirigindo por lá, procurando sinais, seja esses sinais pegadas ou carcaças ou até alguns barulhos de passarinhos que dão como alarme e tudo isso. E aí tem toda a parte de análise de dados, palestras, esse negócio de ir em escolas, fazer a parte de educação ambiental e tudo isso, mas é um trabalho bem legal, vamos dizer assim. O cara fica bastante parte do tempo na natureza, não sei, eu acho que deve ser o sonho de muitos biólogos poder ficar no Pantanal procurando onça o dia inteiro. Isso que eu ia Com falar. certeza. Esses dias eu até vi que vocês haviam colocado lá pedindo uma vaga, né, disponível, e eu até falei com o pessoal que eu achei bacana, porque era realmente o sonho que vocês falavam que tinha que conseguir ficar numa fazenda, longe da sociedade e na paz, era uma coisa assim, o sonho de biólogo mesmo. Como vender uma vaga. Mas é até estranho isso, mas a gente já teve casos das pessoas chegarem lá, daí um reclama que tem mosquito, o outro que tem carrapato, o outro que tá com saudade do shopping, e não sei o que. Então, por mais estranho que pareça, não é tão fácil hoje em dia arrumar as pessoas que realmente vão para lá, que são apaixonadas por isso e gostam de ficar no campo o dia inteiro procurando e ainda por cima achando onça, podendo descobrir várias coisas que ninguém sabe, né? As onças são, dos grandes felinos, é o menos estudado, e muito do que se sabe sobre comportamento, ou que estão escritos em livros sobre onças, não é realmente como são, né? Porque esses comportamentos até pouco tempo atrás eram relatados por caçadores, ou seja, o cara estava correndo atrás da onça, ela não estava agindo naturalmente. Eu acho que, assim, de conseguir ver a onça calma, tranquila, agindo como ela agiria se não tivesse ninguém. Uhum. Sem estresse, né? Foi depois do On Safari. A gente tem até uma legal, né, que é em relação às onças e às árvores, né, subir em cima de árvore, que eu acho que parece que não era documentado. Aquele vídeo, né, acho que ele até comentou isso, das onças subindo pra fugir de queixada. A gente tem também, sei lá, 9 ou 10 árvores que a gente acompanha 24 horas por dia, que são as que elas mais usam. Até acabamos de ganhar um grant agora da National Geographic para aprofundar esses estudos de onça em árvores, tudo. Então tem bastante coisa ainda para aprender, e o legal é que toda vez que você vai pro campo, você sempre aprende alguma coisa nova. E você, pessoalmente, Mário, você já vivenciou, assim, já presenciou, na verdade, algum comportamento, assim, que te surpreendeu
surpreendeu das onças lá no Pantanal? Eu acho que é muito legal. O que eu mais gosto é quando você encontra uma mãe com filhote, né? A primeira vez a mãe, supondo que seja uma mãe habituada, ela vê o carro, ela nem se mexe, né? Às vezes nem olha pro carro que tá vindo. E o filhote é a primeira vez que tá vendo aquele negócio chegar perto, sai correndo como se tivesse visto um fantasma. E a mãe fica lá, aí a gente para o carro, tudo, a mãe faz dois barulhinhos lá, o filhote volta com a cara desconfiado, tipo falando, sai daí, né? Você tá louca, não sei o quê. E de algum jeito ela fala, não, ó, pode vir, tá tudo bem, isso aí não tem problema. Ele vem e fica, e na segunda vez já é como se ele conhecesse a gente há muito tempo. Então acho que isso é um comportamento bem interessante de ver. Ah, bonitinho. Considerando esse tanto de metodologia e esse engajamento que você já tem da população local e de patrocínios, né, órgãos aí grandes trabalhando com vocês, quais que são os planos futuros do OnSafari? Eu acho que agora a gente cresceu, né, de estar em um lugar aqui na Caimã, que era o projeto piloto, e acho que sempre vai ser nossa referência, para hoje em dia a gente estar atuando fisicamente em 4 lugares diferentes. Então, acho que em 1 ano e meio a gente quadruplicou, sei lá, de tamanho. Então, continua sempre a busca por mais pessoas boas para trabalhar, por mais recursos e tentando organizar tudo estrategicamente para não deixar nada para trás. Então, agora o maior foco é esse. Na Caimã, lógico, as coisas mas já estão mais organizadas e quase que andam sozinhas. A gente tem um pessoal super bom trabalhando lá. Então, agora a gente está bem focado nessa reintrodução na Amazônia, que começou mesmo o projeto, as onças foram para lá, não faz nem 10 dias, né? Então tem 1 ano mais ou menos difícil pela frente, tentando ensinar elas a ser selvagem de novo, aprender a caçar, que é tudo o trabalho que a mãe deveria ter feito. E Mário, esses outros projetos, ele também tem intenção de ter um ecoturismo envolvido? Em alguns deles. Esse de Mogi Guaçu, a princípio, é mais a parte de ciência, agora esse no Cerrado é 100% focado em ecoturismo. Provavelmente o animal mais que a gente gostaria de habituar lá seriam lobos-guarás, que eu acho que é um símbolo do Cerrado, e também não existe nenhum outro lugar onde você possa ir fazer turismo e ver os lobos agindo naturalmente, sem dar comida, sem nada, né? Que eu acho que tem um lugar para ver lobo, mas fazem selva, né? Que é como a gente chama, que além de tudo é ilegal fazer isso. Né? Você sempre atrás de desafio, né? Cada vez maior. Queria saber um pouco da sua visão, se você vê que o Brasil é um país muito extenso, né? Ainda cheio de áreas preservadas para se trabalhar. Então você enxerga o Brasil como um país promissor mesmo, com um mercado promissor de ecoturismo e conservação? Sim, eu acho que o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo, mas o ecoturismo ainda é super pouco explorado, né? A gente vê países na África que, por exemplo, a África do Sul, o turismo é a maior fonte de renda do país inteiro. E na Uganda, o ecoturismo é o segundo, e o Botsuana também é a segunda maior fonte de renda do país. No Brasil, não sei nem que número que tá, mas com certeza o Brasil tem muito a oferecer, tem muita área ainda preservada, e espero que o nosso trabalho também possa influenciar para ter mais áreas ainda no futuro. E assim, pensando nisso, eu queria só que você desse uma dica para quem tá ouvindo a gente. Assim, como que o projeto ele tem grandes patrocinadores, né? Uhum. Como que você chega até um patrocinador e consegue convencer ele de que aquela sua ideia é muito boa? Tem alguma dica que você possa dar? Que seja chegar com um projeto bem estruturado ou com uma ideia com um propósito bem forte? Como que você conseguiu acesso a esses patrocínios? Eu acho que não tem um segredo, né? Cada um é de uma forma. Eu acho que o que mais precisa é persistência e acreditar no que você está fazendo. Com certeza
você vai receber 20 nãos para cada sim que você recebe, mas se você acredita no que está fazendo, é uma questão de tempo e você vai conseguir, né? E à medida que o negócio vai ganhando massa, né, vai começando a funcionar, teoricamente fica cada vez mais fácil porque a tua ideia já está aprovada e mais gente começa a acreditar. Mas o principal é persistência e acreditar que está sempre fazendo certo. Mas não tem, acho, uma fórmula mágica. Cada um é de um jeito. Um você vai bater na porta e de repente acontece, outro é um amigo que te indica, o outro é uma pessoa que visitou a região onde você está fazendo e ouviu falar e achou legal. Então, cada um acontece de uma forma. O negócio é ter persistência, né, Mário? Porque para poder fazer a coisa acontecer é dar energia naquilo todos os dias, né? Não tem segredo, né? E saber lidar com os problemas, com as frustrações e acho que principalmente quem trabalha com isso, saber lidar com pessoas, né? Porque eu costumo falar que com as onças é fácil, o problema é conseguir encaixar as vontades de todo mundo. Exatamente, é o que eu falo, a gente, enquanto biólogo, a parte mais fácil é lidar com os bichos, que todo mundo pergunta, você não tem medo? Eu falo, não, nossa, a parte mais fácil é lidar com os bichos. O problema é a gente. Pra gente finalizar, Mário, fala um pouco assim, como que as pessoas podem visitar o projeto, como que as pessoas, quem tiver interesse em ajudar o projeto, passa essa informação pra gente. Então, quem quiser visitar o projeto, a gente já trabalha na principal parte de ecoturismo, para ver onça pintada no Refúgio Ecológico Caimã. Então, eles têm pousadas, tudo lá, tem informações no nosso site, que é oncafari.org. E quem quiser ajudar, ou pode fazer através do site, ou inclusive a gente tem uma campanha de crowdfunding, né, de financiamento coletivo no ar agora para ajudar esse projeto de reintrodução dessas duas onças filhotes fêmeas de volta na natureza lá na Amazônia, e o site é ajude.oncafari.org. Legal demais. Ótimo, a gente vai disponibilizar também no texto o link, né, da campanha e o link do site do OnSafari. Legal, super obrigado. Pessoal, e vamos ajudar, né? É um projeto tão legal, assim, eu acho que vale tanto a pena participar e ver. Tem as redes sociais, eu fico babando nas redes sociais lá do OnSafari. Cada foto mais linda que a outra. E também eu queria agradecer bastante, assim, pela entrevista, foi extremamente prazerosa. Eu acho que a nossa intenção aqui foi bem sucedida, que era ajudar as pessoas a olhar mais para esse lado de conservação, com o empreendedorismo ligado também, com o autossustentável, que tenha formas de crescer, porque você mostrou pra gente que, sendo sustentável, você consegue crescer o projeto fica cada vez maior, ou seja, mais áreas de conservação, maior fica o projeto. Eu achei isso bem legal, acho que todo mundo olhando para esse lado fica bem interessante. Eu queria te agradecer muito por aceitar, tirar o tempo aí seu, que deve ser bem corrido, para estar aqui no Bionote conversando com a gente. Não, imagina, eu que agradeço. Aliás, até se perguntaram como é esse negócio do patrocínio. Eu acho que o patrocínio mais fácil que eu já consegui até hoje foi da Log, né? Ele chegou até você, né? Chegou aqui no escritório e a menina aqui me ligou falando que tinha alguém falando que queria patrocinar o OnSafari. Eu quase nem liguei de volta, porque nunca tinha acontecido. Isso é bem legal. Eu que agradeço o apoio de vocês, da Log, uma ajuda super importante pra gente. A gente falou bastante aqui de câmera trás, binóculos e praticamente todos os equipamentos que a gente precisa no nosso dia a dia. A gente tem o apoio da Log e isso realmente faz uma diferença grande no crescimento do projeto, na manutenção do projeto, e parabéns tanto de apoiar projetos de conservação e se preocupar com essa parte de ajudar os projetos que estão tentando ajudar aí na natureza, e com essa parte de divulgação também, como por exemplo aqui do Bionotes. Mário, a gente que agradece, assim, a Log tem um enorme prazer de ajudar o projeto. Conte com a gente sempre para qualquer coisa que vocês precisarem. Além de patrocinadores, nós somos fãs do projeto
projeto mesmo, viu? De todas as ideias que correm ali, porque a gente sabe as pessoas que trabalham por um ideal mesmo e que estão conseguindo fazer muita coisa que ninguém nunca fez, né? E levar uma energia nova com um novo olhar para a conservação, que eu acho mais importante. Então, a gente tem que agradecer por toda a contribuição que vocês estão dando pro Brasil mesmo, em termos de conservação de espécies. Te agradeço muito os minutos que você destinou aqui pro nosso bate-papo e conte com a gente sempre, 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 viu? Imagina, obrigado você, Ju, obrigado a todos vocês aí, tô sempre disponível, que a gente puder fazer junto e ajudar, a gente tá sempre junto aí lutando pelo mesmo objetivo. Legal. Ótimo, então, Mário. Também gostaria de agradecer também a Ju. Ju, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço, é sempre um enorme prazer, gente. E também o Felipe. Valeu, Felipe, brigadão. Muito obrigado, foi um bom papo aí sobre conservação. Também gostei bastante. E queria também agradecer você, querido ouvinte, que chegou até aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo, que eu acho que foi super enriquecedor. E queria deixar uma sugestão para vocês. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, lá no contato@bionote.com.br, você consegue falar com a gente, tirar suas dúvidas, dar sugestões de pauta. A gente tá com umas ideias aí pra frente que vai ser bem legal. Então, não deixe de entrar em contato também, né? E também gostaria de falar um pouco sobre a Log. Não esqueça, agora a gente pode dizer que nós somos a Log também. Nosso Bionote é o canal de comunicação de conteúdo da Log. Vários artigos bem legais lá também, saindo essa semana. Toda semana, né? Toda não, desculpa. Algumas semanas. E vocês também entram no nosso blog lá, bionote.com.br, que vocês vão gostar bastante. Agora vão ter conteúdos além do podcast. E a tendência é só evoluir com o tempo. Isso, teremos conteúdos escritos também, né? Sobre diversos temas no universo da ciência da vida, né? Que é a biologia. Então a gente tem muita coisa para falar. Tem umas coisas bem bacanas. Acompanha lá, acompanha a nossa página também do LinkedIn. Com certeza. Que é a Log Nature no LinkedIn. E a gente também tem um canal no YouTube que a gente está trazendo várias dicas sobre produtos. A gente está disponibilizando muita informação interessante. Inclusive os podcasts. O podcast sai no YouTube também. E, gente, agora o Google tem também um aplicativo, até é bom falar, a gente sempre fala do iTunes, que você pode entrar no podcast lá no iTunes, mas também agora você tem o Google Podcast, para quem já tinha Android, que sempre teve Android e não conseguia achar um feed bom de podcast, né? Agora já tem um aplicativo que saiu, então chama Google Podcast, é só entrar na Google Play, baixar, e a gente já tá lá também. Então você pode acompanhar, coloca lá no feed, e se você tá ouvindo pelo iTunes, não deixe de dar 5 estrelinhas, que isso ajuda a dar um up no podcast, e a gente vai continuar criando um conteúdo. E como vocês podem ver pela novidade, como o Bionote é o canal da Log Nature, então agora também acessem aí www.lognature.com.br, é lognature.com.br, e acompanha também todos os produtos. As redes sociais tá bem bacana, tá tendo bastante informação, a gente tá tentando alimentar ela com bastante conteúdo, né? Então eu acho que vocês podem acompanhar por lá também. O Instagram é log_nature e o Facebook é Log Materiais. E tem o LinkedIn também, que é Log Nature, né? Isso. Então é isso, eu encontro vocês no próximo mês. Valeu, pessoal. Um abraço. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.